Muito boa tarde, minha Paraíba. É quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Agora você fica ligado para ficar por dentro das notícias da política aqui na Paraíba. Tem muita notícia no Brasil e aqui no estado. E algumas dessas revelações serão dadas pelo nosso convidado de hoje, deputado estadual, deputado federal eleito pela Paraíba, Cabo Gilberto Silva, que está aqui conosco. Aqui um cumprimento. Deputado, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres, todo o sistema Arapuã de Comunicação. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Agradecer mais uma vez a população do estado da Paraíba pela expressiva votação. Onde chegamos, a população fica atenta ao nosso mandato por conta da expressiva votação que tivemos. Eu só tenho a agradecer ao senhor paraibano pela confiança em dar um mandato de deputado federal ao Cabo Gilberto Silva. Tá. Deputado, os assuntos são muitos e variados, mas vou começar de forma logo objetiva. O senhor está defendendo a anulação das eleições no Brasil? Eu não falei isso em nenhum momento, o partido também não falou isso em nenhum momento. Agora precisamos estabelecer o que realmente aconteceu no processo eleitoral. Eu queria estar aqui, Luiz, falando, pedindo a união da bancada paraibana, da classe política, para resolver os problemas que tem em nosso estado a respeito da triplicação da BR, da duplicação da BR depois de Campina, dos problemas graves de saúde, da infraestrutura para trazer desenvolvimento e renda, da expansão do turismo no nosso estado, para a Paraíba se tornar um estado cada vez mais desenvolvido. Mas, infelizmente, temos que falar o que aconteceu nas eleições. As eleições não foram imparciais. Ela foi contaminada. Isso é fato. O Tribunal Superior Eleitoral escolheu um candidato que foi o ex-presidiário. A Suprema Corte do país descondenou um presidiário para disputar as eleições e todo o processo foi em torno desse candidato contra o outro. O juiz não pode ser parcial. Então não houve parcialidade e não houve justiça. Então a responsabilidade dos movimentos que está na rua é do seu ministro ditador da toga, Alexandre de Moraes, que caçou as minhas redes sociais de forma sumária. Eu ia falar sobre isso. São acusações graves, deputado. O senhor não tem medo nem receio dessas acusações? Não, porque é a verdade. Basta observar o que aconteceu. Isso aí é fato, concreto. Agora você perguntar, teve fraude nas eleições? Aí eu não vou poder lhe afirmar se sim ou se não, porque as eleições não têm como ser auditáveis. O nosso processo eleitoral já acabou na mesma noite. O norte-americano, que é a nação mais poderosa do planeta, ainda está apurando ainda, eu não sei se acabou depois de vários dias. Então precisa de mais transparência, precisa de melhorar. Inclusive o próprio ministro do STF foi dentro do Congresso Nacional interferir numa ação do Congresso do Legislativo, que claramente fere a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade que caçou 2 presidentes da República, a lei de 1950. São fatos concretos, Luiz. Ou seja, veja as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, foi só contra o presidente Bolsonaro. 90% das vezes, o ministro Alexandre de Moraes é declaradamente inimigo do presidente da República. Ô deputado, mas você defende a anulação das eleições ou contesta o resultado das eleições, só aquela de presidente, para a sua de eleito deputado federal, a de toda uma bancada conservadora que foi eleita de senadores e deputados federais. Essa tá ok, só deu erro na de Bolsonaro? Veja só, Luiz, o problema maior das eleições foi o que eu falei para você. Se não fosse todas essas ações, o presidente não poder utilizar as imagens do dia 7, a primeira-dama não poder participar dos programas, o presidente não poder fazer live dentro da alvorada e várias outras ações, 150 mil em sessões que deixaram de veicular. Será que esse resultado não seria diferente, Luiz? Será que não teríamos esses 2 milhões que faltou? Ah, você não está discutindo as urnas, você está discutindo as urnas, episódios da campanha. Eu não falo de urnas porque eu não posso provar que teve fraudes. Mas o sistema brasileiro precisa ser melhorado. E eu falo que teve, sim, interferência do judiciário na questão da votação. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma resolução rasgando o parlamento brasileiro, rasgando a Constituição, sem passar pelo parlamento. Não sou eu que estou dizendo isso, Luiz. É a nossa Constituição. Eu defendo tudo dentro da Constituição. E todos os movimentos que estão acontecendo no Brasil são democráticos. Você não foi para algum movimento desse? Você já esteve lá no grupamento de engenharia? Fui várias vezes. Eu passei Cacau, lá. põe as imagens aí, Cacau, do grupo da Paraíba. Que você foi alguma vez? Já fui várias vezes, falei com a população. Mas você está defendendo o que ali quando você vai? Você defende a intervenção militar? O movimento é democrático. Eu defendo o que eu venho defendendo antes das eleições, que é a garantia da lei e da ordem através do artigo 142.
já que o Senado Federal não cumpre o seu papel de caçar o ministro do STF, que está rasgando a Constituição, e eu vou explicar aqui detalhadamente. Artigo 129, quando ele abre inquérito sem a participação do Ministério Público. O nosso sistema é acusatório, Luiz, não é o sistema inquisitório. A ditadura da toga está implantada no nosso país, são fatos. Jornalistas estão sendo caçados, deputados estão sendo banidos das redes sociais, deputados estão sendo presos, rasgando o artigo 53, jornalistas estão sendo exilados, presidente de partido sendo preso, presidente de partido sendo calados, empresários sendo investigados por uma conversa de WhatsApp sem a participação do Ministério Público. Artigo 129, artigo 84, artigo 86, quando abre inquérito contra o presidente da República sem autorização da Câmara dos Deputados. Porque depois que fizer todo esse conjunto de fatores, tem que mandar para a Câmara dos Deputados. Não sei o que estou dizendo. Artigo 53. Aí você está defendendo a implantação do 142. Artigo 220 e artigo 5º. Já que o Congresso Nacional, na pessoa do senhor Pacheco, que é omisso em defender a Constituição, como determina o artigo 52, e a questão de pesos, de freios e contrapesos da nossa Constituição, onde um poder está avançando contra os demais, isso é claro. Hoje só existe o judiciário. O imperador Alexandre de Moraes comanda o país com a caneta de ferro. Ele cala jornalistas e o que mais me dói é ver jornalistas defender a censura, o que eu acompanho tantas vezes. Então a população está na rua defendendo a garantia da lei e da ordem, é o que eu defendo, já que o Congresso Nacional está sendo omisso. Se o Congresso tivesse sua representação, Luiz, a população não estava na frente dos quartéis. Ô, deputado, quando você falou que o Congresso está sendo omisso, a minha pergunta é, o PL, seu partido, está sendo omisso? Porque até agora não tem nenhuma ação do PL, do partido do presidente, nem do próprio presidente contra isso. Não está sendo omisso. Vocês não estão formalmente abandonando esse povo que está nas ruas aí, não? Não estou abandonando, não. O povo está vendo que eu fui caçado das redes sociais. Mas não tem nenhuma ação. Não tem nenhuma ação da minha parte. Eu não tinha nada. Não, eu estou dizendo, não tem nenhuma ação por parte do PL, que já decidiu que vai ser oposição ao governo Lula, nesse caso, reconhecendo que Lula será o presidente. Não há nenhuma ação formalizada contestando o resultado das eleições. Tem várias Ou vai ter? Então, tem várias ações de vários parlamentares. O partido ainda não se pronunciou com relação a isso. Você esteve lá em Brasília. Qual foi a informação que você teve? O partido vai se pronunciar com relação aos fatos que vai ocorrer. Ainda vai se pronunciar? Não, já se pronunciou com relação à oposição, com relação às eleições. E vários parlamentares já fizeram sua parte individualmente. Os parlamentares que estão não contestando o resultado das eleições. Ninguém contestou o resultado da eleição. Estamos contestando a forma que o jogo foi aplicado, que foi totalmente parcial, para defender um lado das eleições, que foi o ex-presidiário Lula. Isso é fato. Aqui a gente está falando de fatos. Esqueça que eu defendo o presidente, esqueça que você defende Lula, ou vice-versa. Aqui estamos falando de fatos que ocorreu, onde a Constituição foi rasgada e a Suprema Corte Brasileira, por isso que passou vergonha de forma lá internacional. Vejam só, a Suprema Corte falar em democracia nos Estados Unidos e com o grupo Dória, que é contra um dos candidatos. Tá claro isso aí, Luiz. Então, por isso que a população está nas ruas. E o Congresso está acovardado, Luiz. Quando eu digo Congresso, é porque lá não é a vontade de um ou de outro. Eu vou ser um parlamentar em 513 e 81 senadores. Tem que ser a maioria do Congresso. O presidente Pacheco, para chamar o feito ordem, que ele tem culpa direta no que está acontecendo, ele já era para ter caçado o ministro do STF, que só ele tem esse poder através do artigo 52. E o Congresso como um todo é fazer o sistema de freios e contrapesos funcionar, que não está funcionando. Um poder não pode ficar sobreposto ao outro. Hoje não existe mais poder legislativo. O STF governa através de caneta. E o imperador do Brasil é Alexandre de Moraes. Ele que manda em tudo, ele que faz o que quer. Eu tive minhas redes sociais caçadas sem sequer poder me defender, amigo. Eu não sei nem que eu estou sendo acusado. É só uma resolução e pronto. Não está certo isso. Jornalista ser caçado. Você já teve resposta sobre isso? Nenhuma resposta. E com certeza vão me colocar naquele inquérito do fim do mundo, que é um inquérito que não tem término, um inquérito que não tem Ministério Público, onde uma pessoa é quem acusa, uma pessoa é o juiz, uma pessoa é a vítima. Isso não existe um sistema acusatório que é o brasileiro, Luiz. Só no sistema que foi implantado pelo ditador mor Alexandre de Moraes. Eu tenho coragem de falar isso. Ah, Gilberto, você vai ser preso? Ser preso por conta disso de forma inconstitucional? Pode me prender várias vezes. Eu estou em defesa da população, contra a censura, e a população que está protestando de forma pacífica, garantido pela Constituição Federal, não estão portando armas, não estão agredindo ninguém, estão de forma pacífica, eles podem se manifestar quantas vezes quiserem, porque a nossa Constituição assim determina. Eu não posso estar defendendo só um protesto porque eu concordo. Não pode ser assim, a população está correta
em protestar, porque viu o que aconteceu e o responsável por essa população estar aí é o seu ministro Alexandre Moraes, que eu repito e insisto, é o ditador da toga que comanda o Brasil através da sua caneta como imperador. Ô, deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre 2 silêncios. Quero lhe perguntar sobre 2 silêncios. O primeiro é do próprio presidente Jair Bolsonaro. E o segundo é o silêncio dos quartéis. Manifestação e dos generais, manifestação no país todo, mas até agora os quartéis não abriram sequer uma janelinha para acenar lá de dentro que estão de acordo com essas manifestações aí. Como é que você encara o silêncio dos quartéis das Forças Armadas no país diante dessa movimentação? Eu encaro com bastante tranquilidade, até porque estão aguardando o desenrolar das manifestações. Agora eu lhe pergunto, Luiz, a população, se estivesse a democracia funcionando adequadamente, sadia, como a nossa Constituição determina, a população estava na frente dos quartéis? Não estava. Isso aí não é porque perdeu as eleições, é porque sabe que houve o favorecimento para uma das candidaturas através de um ministro da Suprema Corte. Isso é fato, Luiz. Então a população está aí porque está pedindo socorro, porque não tem mais a quem recorrer. Chega no Congresso, o Congresso não cumpre a sua parte constitucional. Aí eles vão recorrer a quem? A população vai recorrer a quem? Sabendo de tudo que está acontecendo. Luiz, tem jornalista sendo caçado. Imagine se eu fosse calar a boca do jornalista da Paraíba porque falaram mal de mim durante os 4 anos que eu passei como líder da oposição do governador. Eu ia calar quase toda a imprensa paraibana, Luiz. Não pode. É Constituição. Não a censura. Hoje existe censura prévia. O que mais me dói é ver as Forças Armadas fazer uma nota em defesa da liberdade de expressão e, do outro lado, ver jornalistas, e é nome nacional e estadual, defendendo a censura, Luiz. Isso é um absurdo. Estamos numa situação dificílima. É gravíssima a situação que o Brasil se encontra. Então, para resolver esse problema aí... Você tem esperança, expectativa que as Forças Armadas respondam positivamente a isso? Vai depender da população brasileira. Quanto mais pressão fizer, todo mundo gira em torno de pressão. Eu entendo que a pressão deveria ser mais em Rodrigo Pacheco, que está sendo omisso, que ele tem culpa total nisso aí, porque ele não está cumprindo a Constituição. A pressão maior deveria ser em Rodrigo Pacheco. Mas como está todo esse tempo e Rodrigo Pacheco não se pronuncia, diferentemente estava lá ontem com Lula, lá no Egito, já mostrando o que ele realmente quer e o que ele realmente defendia, faz parte. É o cargo político, é do Congresso, o que é diferente do ministro do STF. Então a população está pedindo socorro às Forças Armadas porque não vê mais no Congresso a sua representação. E isso é fato, Luiz, isso é fato. O senhor está de frente de um parlamentar, deputado estadual, que eu fui eleito pela população e fui agora eleito deputado federal. Eu tenho prerrogativa de parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar. E não está sendo respeitado. E a população vai recorrer a quem, Luiz? E o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, que 2 ou 3 dias depois apareceu, fez um depoimento rápido, saiu, e quando apareceu foi para pedir que as pessoas saíssem das estradas e tal. Como é que vocês estão encarando isso? Aliás, há informações de que o presidente estaria até, abatido, sinais ali de uma depressão e tudo. O senhor esteve em Brasília. Se confirma isso, deputado? Qual é o sinal que o presidente Jair Bolsonaro está dando para a sua base? O presidente está doente, ele estava com um problema de saúde e também juntou com a derrota. Obviamente, ele está muito triste. Então, ele está se recuperando e vamos aguardar os próximos pronunciamentos do presidente. Na hora que a população precisou, ele foi lá pedir para todos desobstruírem as estradas porque ia prejudicar a população como um todo. Eu sou totalmente contra proibir o direito de ir e vir das pessoas. Temos que defender a Constituição. E tudo que eu estou falando aqui, Luiz, é dentro da Constituição. Eu não falei nada fora da Constituição. É golpista, antidemocrático, é o que o ministro Alexandre Moraes está fazendo com a população brasileira. Censurando jornalistas, censurando parlamentares. Fez uma manobra enorme para libertar o ex-presidiário e automaticamente ajudou diretamente um dos candidatos com a sua caneta, e a gente recorre a quem? A Suprema Corte. Ora, se todos fazem o que o ministro Alexandre Moraes quer. Então está uma situação dificílima no nosso Brasil e não vai parar. E não vai parar. Deputado, o senhor é antidemocrático, me diga onde foi que eu defendi qualquer ato antidemocrático ou com relação a qualquer artigo da Constituição que eu fui contra? Nenhum. Eu defendo tudo dentro da legalidade. Artigo 142, lá é claro, garantia da lei e da ordem. Se não existe lei, o ministro está rasgando a Constituição, não existe ordem. O ministro não pode legislar. Quem está dizendo sou eu? Não. É a Constituição. O ministro não pode executar. Quem está dizendo isso sou eu? Não. É a Constituição. Qual é a função do ministro do STF? Ser o guardião da Constituição Federal. Veja só que hipocrisia está acontecendo nesse país.
Quem é para defender a Constituição é quem está rasgando a Constituição. E eu citei aqui vários artigos para o senhor, como eu venho citando já há bastante tempo. Quero falar sobre a PEC da transição que chega hoje lá no Congresso. Se você estivesse já com o mandato, você votaria a favor ou contra da PEC que visa garantir a manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil? Você responde daqui a pouquinho, para a gente ir rapidinho para o intervalo comercial. Quando a gente voltar, eu vou anunciar para você que foi o paraibano que já foi escolhido para integrar a equipe de transição do governo Lula. E trago aqui e continuo na nossa conversa com o deputado federal eleito, Cabo Gilberto. É um minutinho só e a gente está de volta.